seguir. Fala, meu caro aluno, sejam todos muito bem-vindos à série Aliviando a Hipertensão. E hoje nós encerraremos o episódio de número 1, onde eu estou falando sobre aspectos farmacocinéticos e farmacodinâmicos dos antihipertensivos. Se você não me conhece, eu sou o professor Sérgio Araújo, sejam todos muito bem-vindos ao canal Posologia e vamos direto para o nosso conteúdo. Episódio de número 1, farmacocinética e farmacodinâmica dos antihipertensivos, parte 2. E já vou de cara pedir para vocês, se vocês quiserem acompanhar, não querem perder nenhum episódio, aqui embaixo vocês devem se inscrever no canal Posologia. Vocês viram há pouco que a série Aliviando a Hipertensão é uma série em 4 episódios. Esse é apenas o episódio de número 1. Se você não quiser perder uma riqueza de informações de forma gratuita, você já pode se inscrever no canal, dá uma pausa aqui nesse vídeo, faz sua inscrição, marca as notificações e aguarda, todas as semanas tem um vídeo novo. Mas estamos no episódio de número 1, nós vamos finalizar o episódio de número 1 e na nossa última aula nós terminamos com essa pergunta. E essa pergunta diz muita coisa, pode parecer uma pergunta muito simples, mas que vai nos trazer diversas informações importantes, principalmente na escolha do antihipertensivo. E a pergunta é: que parâmetros farmacodinâmicos, e lembrem-se que nós estamos nessa segunda parte do episódio 1 falando sobre farmacodinâmica, ou seja, falando sobre o que é que o fármaco faz com o nosso organismo, quais são seus efeitos, quais são seus mecanismos de ação para que o fármaco consiga alterar ou reduzir a pressão arterial para valores normais em pessoas que têm hipertensão. Só que quando falamos em mudanças farmacodinâmicas, nós precisamos entender também o que significa parâmetros, ou seja, quais são os indicadores. Como é que eu sei que um fármaco consegue produzir um efeito melhor do que o outro? Como é que eu sei que um fármaco, ao ser escolhido, vai produzir maior segurança do que o outro? São os parâmetros farmacodinâmicos que vão trazer essas informações. E essa pergunta nos remete justamente a quais parâmetros farmacodinâmicos irão nos trazer informações sobre eficácia terapêutica. Caro aluno, você sabe o que é eficácia terapêutica? Se você sabe, coloca aqui nos comentários, porque eu vou adorar saber qual é a sua percepção. Às vezes a gente traz uma definição do livro ou de um consenso, mas eu gostaria de entender qual é a sua percepção sobre a eficácia terapêutica para que nós possamos entender na minúcia, no detalhe, o que é que a definição dos livros e dos consensos elas querem dizer especificamente. Então a gente vai responder essa pergunta, e para responder essa pergunta, eu vou trazer alguns exemplos. Então nós temos aqui, nessa tabela, alguns beta-bloqueadores. E claro, se você já assistiu a primeira e a segunda parte desse episódio 1, você já sabe o que é que os beta-bloqueadores vão fazer. O próprio nome já está dizendo. Eles vão bloquear receptores beta-adrenérgicos. Só que eles vão bloquear principalmente, pelo menos é o que a gente quer, vão bloquear principalmente receptores beta-adrenérgicos do coração. Porque quando os beta-bloqueadores bloqueiam esses receptores beta no coração, eles estão impedindo da noradrenalina agir nesses receptores,
produzindo aumento da frequência cardíaca e também aumento da força de contração. E nós vimos em aulas anteriores que a pressão arterial ela depende do débito cardíaco e depende também da resistência vascular periférica. Desse modo, quando um beta-bloqueador ele impede ou ele diminui a frequência cardíaca e a força de contração, o que ele está agindo é no componente do débito cardíaco. Menos sangue é ejetado a partir do coração, menos sangue sai de forma turbulenta pelos vasos sanguíneos, consequentemente menor a pressão sobre os vasos sanguíneos. Mas existem beta-bloqueadores em outros locais que não no coração. Nós vimos nas aulas anteriores, por exemplo, que existem beta-bloqueadores renais. E são extremamente importantes para a secreção de uma enzima chamada de renina, que também é importante para a eliminação da urina, diminuindo a volemia ou retenção do líquido para aumento da volemia. A renina também produz angiotensina 2, que age nos vasos sanguíneos, contração vascular, resistência vascular periférica. Então, quando falamos de beta-bloqueadores, de forma direta, eles estão agindo no coração. Mas de forma indireta, eles também estão agindo na volemia e também estão agindo na resistência vascular periférica. E aí nós temos aqui 5 beta-bloqueadores. Nós temos o atenolol, nós temos o bisoprolol, o carvedilol, o esmolol e o propranolol. E quando nós olhamos para essa cesta de medicamentos, nós dizemos, todos eles bloqueiam receptores beta. Esse é o seu mecanismo de ação. Essa é a sua farmacodinâmica. Mas será que eles fazem isso de forma semelhante? E eu trouxe alguns parâmetros farmacodinâmicos para que nós possamos analisar. O primeiro parâmetro é a potência. E quando nós olhamos para a potência, nós já percebemos algumas diferenças. O atenolol e o propranolol, eles têm uma potência de 1. Ou seja, estatisticamente falando, eles conseguem atingir efeitos semelhantes com a mesma dose. Eles são equipotentes. Mas quando nós olhamos, por exemplo, para o esmolol, ele tem 2% da potência do atenolol e do propranolol. Ou seja, é um beta-bloqueador muito menos potente. Para que ele possa atingir aquele efeito antipertensivo, ele precisa de uma dose muito maior. E quando nós olhamos para o bisoprolol 10 e carvedilol 10, significa que a potência desses beta-bloqueadores é 10 vezes maior do que atenolol e do que propranolol. Para o esmolol, nem se fala como esses dois antipertensivos são muito mais potentes. Vamos falar melhor sobre potência daqui a pouco. Vamos para o segundo parâmetro farmacodinâmico, a seletividade beta-1. Quando nós administramos um antipertensivo como beta-bloqueador, o que a gente quer é que ele haja principalmente em receptores beta-1, porque são esses onde a densidade de receptores no coração ela é muito maior. Nós queremos que ele haja em receptores beta do coração. Nós queremos reduzir a força e a frequência do coração. Nós não queremos que ele haja em outros receptores beta espalhado pelo corpo. Essa falta de seletividade vai trazer para o beta-bloqueador vários problemas de segurança. E aí, quando nós olhamos para a seletividade, nós observamos, por exemplo, que o atenolol, que o bisoprolol e que o esmolol, ele tem uma seletividade 2 vezes maior por beta-1 comparado a beta-2, por exemplo, ou beta-3. Significa o quê? Que ele vai dar sempre preferência para se ligar no beta-1, ou seja, seletivo, tem uma afinidade maior por beta-1 comparado a receptores beta-2.
Já o Caverdilol e já o Propranolol, eles são não seletivos. Ou seja, são beta-bloqueadores que se ligam indistintamente a beta 1 e a beta 2. Isso vai ser extremamente importante para a decisão de qual antihipertensivos podemos escolher. Se nós queremos um beta-bloqueador mais seletivo possível, nós temos 3 aqui que têm uma seletividade muito maior do que, por exemplo, Caverdilol e Propranolol. E nós veremos que isso é extremamente importante, por exemplo, se o paciente que é hipertenso, ele também tem asma. Pacientes asmáticos, um beta-bloqueador não seletivo, ele, claro, vai baixar a pressão, mas ele pode produzir broncoconstricção, o que vai trazer uma crise asmática totalmente desnecessária para o paciente. Um outro parâmetro farmacodinâmico também muito importante para os beta-bloqueadores é a sua ação em lipídios. E vejam só, beta-bloqueadores vão agir em beta 1, podem agir em beta 2, podem agir em beta 3. Se eu quero uma ação antihipertensiva, eu quero que esses beta-bloqueadores eles tenham uma seletividade por beta 1. Isso é muito importante. Mas não ter uma seletividade completa por beta 1 e agir, por exemplo, em beta 3, pode trazer algumas repercussões no tecido lipídico e principalmente nas lipoproteínas. Por exemplo, atenolol, baixo efeito na alteração da composição lipídica das lipoproteínas. Bisoprolol também quase não produz efeito nos lipídios, nas lipoproteínas, assim como o esmolol, porque todos eles são beta-1 seletivos. Mas os que são não seletivos, vejam que eles alteram a composição lipídica. Por exemplo, o Caverdilol, ele aumenta a lipoproteína HDL e diminui a lipoproteína LDL. E olha só, caro aluno, como esse efeito é importante. É um antihipertensivo que, se o paciente tem um risco cardiovascular elevado, ou seja, tem hipertensão, mas também tem dislipidemia, o Caverdilol vai não só baixar a pressão arterial, como vai alterar essa composição lipídica das lipoproteínas de modo favorável, aumentando o HDL, ou seja, aumentando o colesterol bom e diminuindo o LDL, diminuindo o colesterol ruim. Então nós temos aí um antihipertensivo que já dá para ser utilizada numa condição específica, onde o paciente tem hipertensão e também tem dislipidemia. Já o propranolol, ele aumenta o LDL e diminui o HDL. É justamente o contrário do Caverdilol. Se o paciente tem hipertensão e também tem dislipidemia, propranolol ele deve ser evitado a todo custo, porque ele já vai provocar uma desregulação ainda maior dos lipídios. Além de lipídios, vamos ver próximo parâmetro farmacodinâmico, índice terapêutico. Índice terapêutico tem a ver com segurança do medicamento. Será que a dose ela produz um efeito terapêutico? Mas será que um aumento pequeno na dose vai levar o fármaco para produzir um efeito tóxico? Isso é o que diz o índice terapêutico. Então vamos analisar. Atenolol, o índice terapêutico dele é de 10. Ou seja, o atenolol ele tem uma diferença de 10 vezes entre a dose terapêutica e a dose tóxica. É um fármaco, um antihipertensivo relativamente muito seguro. Uma diferença de 10 vezes é uma diferença grande. O bisoprolol é ainda maior, 20 vezes é o índice terapêutico. O Caverdilol, 15 vezes, significa que são fármacos seguros. Então, nós podemos colocar esses 3 antihipertensivos como antihipertensivos seguros. Tem índices terapêuticos elevados. Se esse é o objetivo, colocar o paciente exposto a um beta-bloqueador mais seguro possível, porque pode haver muita alteração de dose, nós temos aqui 3 exemplos claros de antihipertensivos seguros. Mas
Quando olhamos para o esmolol, índice terapêutico de 3, ou propranolol, índice terapêutico de 5, já observamos que a dose terapêutica e a dose letal, elas já são muito próximas. Pequenas variações já podem levar o paciente a se expor a reações adversas complicadas. Além do índice terapêutico, nós temos também um outro parâmetro farmacodinâmico, que é a margem de segurança. E a margem de segurança é o que é utilizado na prática clínica. É a diferença também entre uma dose terapêutica e uma dose letal, mas aqui eu quero que todas as pessoas, qual é a dose em que todas as pessoas, ou a grande maioria esmagadora, vai ter efeitos terapêuticos desejados. E uma minoria ínfima dessas pessoas, desses pacientes, vai ter um efeito tóxico. Isso é que é a margem de segurança. É algo mais estreito. E quando nós olhamos para a margem de segurança, nós observamos que o atenolol ele tem uma margem ainda maior do que o seu índice terapêutico. Então, de fato, o atenolol é um beta-bloqueador muito seguro. O bisoprolol também tem uma margem de segurança acima de 20. Carvedilol ainda maior, acima de 25. Aí nós olhamos agora para os beta-bloqueadores menos seguros. O esmolol, que tem uma margem de segurança superior a 3, e o propranolol, que tem uma margem de segurança, olha só, inclusive menor do que o seu índice terapêutico. Tem um índice terapêutico de 5 e uma margem de segurança de 2. Ou seja, a sua dose letal, a sua dose tóxica é só 2 vezes maior do que a dose terapêutica. Significando que pequenas variações, e às vezes não são apenas pequenas variações, às vezes são alterações da própria dinâmica do paciente. Por ele ter um metabolismo um pouco mais rápido ou um pouco mais lento, por ele ter uma função renal um pouco melhor ou um pouco pior. Então são variações individuais. Às vezes o paciente ele pode tomar um comprimido numa dose um pouquinho maior, e isso pode fazer muita diferença porque a margem de segurança está ali muito próxima. Agora me diga, caro aluno, o que é que você está achando dessa aula até agora? Se você, só por essa tabela que eu te mostrei, já não mostrei muita coisa, ainda vem muito conteúdo pela frente, mas só por essa tabela que eu te mostrei, o que é que você acha? Será que esse conteúdo, além de você que está assistindo, será que esse conteúdo é para mais alguém? Será que você consegue agora se lembrar de alguém que se beneficiaria muito desse conteúdo? Se você se lembrou de um colega, manda o link desse vídeo para esse colega. Se você se lembrou de um paciente, manda esse link para um paciente. Pode ser uma informação muito técnica, mas às vezes o paciente ele quer saber os detalhes do seu próprio tratamento. Então manda para esse tipo de paciente que quer saber dos detalhes também. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, você está perdendo tempo. Está perdendo tempo porque nós estamos apenas no primeiro episódio. Esse episódio está falando sobre farmacodinâmica e farmacocinética dos antihipertensivos, mas nós temos 3 outros episódios onde eu vou trazer muita informação sobre os antihipertensivos. E essa não é a primeira série desse canal. Nós já tivemos diversas outras séries, aliviando a depressão, aliviando a insônia, aliviando a dor, aliviando a inflamação, aliviando a dispepsia, aliviando a dispneia, dentre muitas outras. Basta você olhar a playlist. Você vai ver quantos vídeos foram criados apenas dessa série aliviando. Se você está gostando, o que eu te peço é compartilha com mais alguém e se inscreve também no canal. Então vamos seguir em frente aqui. Nós vimos quais são esses parâmetros farmacocinéticos. Agora vamos entrar no detalhe. Agora vamos entender um pouco melhor o que significa isso. Aqui do nosso lado direito do vídeo, nós temos 2 gráficos. Um gráfico 1, onde eu estou mostrando o que significa potência,
E um gráfico B, onde eu estou mostrando o que significa eficácia relativa. O que significa potência? Nós temos duas curvas aqui, uma curva representando o fármaco X e uma curva representando o fármaco Y. Aqui nós temos o percentual da resposta, ou seja, quanto da resposta máxima aquele fármaco foi capaz de trazer, isso baseado na dose desse fármaco. Ou seja, vamos imaginar que um paciente tem uma pressão de 15/10, 150 por 100. E eu utilizei um antihipertensivo e aquele antihipertensivo consegue baixar aquela pressão para 13/8, 130/80. Essa é a capacidade máxima que o antihipertensivo é capaz de produzir seu efeito, baixar de 15/10 para 13/8. Agora vamos imaginar a seguinte situação. O fármaco X consegue atingir 50% desse resultado final com essa primeira dose 1. Já o fármaco Y, ele também consegue produzir esse mesmo efeito, baixar uma hipertensão de um paciente de 15/10 para 13/8. Então, dessa forma, nós também podemos dizer que quando esse paciente atinge 50% desse efeito, dessa redução da hipertensão, nós temos aqui uma dose 2. Agora vejam que nesse gráfico aqui, a dose 1, ou seja, a dose capaz de reduzir a pressão arterial para metade do efeito desejado, ela é menor do que a dose 2, que é a dose do fármaco Y. Então, se nós temos um fármaco que precisa de uma dose menor para produzir o mesmo efeito, esse fármaco ele é mais o quê? Potente. O fármaco X é um fármaco mais potente do que o fármaco Y, porque ele precisa de uma dose menor para produzir o mesmo efeito. Mas vejam que, se eu aumentar a dose, fatalmente os dois fármacos vão chegar no mesmo resultado. Vai baixar a pressão arterial de 15/10 para 13/8. Significa o quê? Que os dois fármacos têm a mesma eficácia, mas têm potências diferentes. Já no gráfico B, nós podemos observar o seguinte, que eles nem possuem a mesma potência, 50% do efeito está aqui, nem possuem a mesma eficácia. O fármaco X consegue reduzir mais a pressão arterial do que o fármaco Y. O máximo que o fármaco Y consegue produzir, vamos supor, é reduzir de 15/10 para 14/9. Então, esse seria o seu efeito máximo. Ou seja, a sua eficácia é menor do que aquele que é capaz de reduzir a pressão arterial de 15/10 para 13/8. Então, nós temos aqui uma diferença conceitual importante. Potência depende da dose. Os dois fármacos vão atingir o mesmo efeito. Mas, um fármaco mais potente atinge esse efeito com uma dose menor. Já a eficácia, os dois fármacos não atingem o mesmo efeito. O que é mais eficaz atinge um efeito maior do que o fármaco menos eficaz, que vai atingir um efeito menor. E aí nós temos no exemplo da tabela anterior, por exemplo, falando de potência, o atenolol ele é mais potente do que o esmolol, mas ele é menos potente do que o bisoprolol e também o carvedilol. E a explicação do significado da potência é a dose necessária para produzir efeito terapêutico. Quanto menor essa dose, maior é sua potência. Já a eficácia, nós temos aqui o atenolol, o bisoprolol, o esmolol, eles têm eficácias semelhantes e o carvedilol ele tem uma eficácia menor na redução da hipertensão. E o significado também descreve a capacidade de produzir efeito desejado. Baixar a hipertensão de 15/10 para 13/8 é o nosso objetivo, é o efeito desejado. Esse efeito pode ser atingido pelo atenolol, bisoprolol e esmolol, mas não pelo carvedilol. Então veja que nós temos aí
Que interesse nós temos com aquele tratamento? Qual é o objetivo daquele tratamento? É unir efeito antihipertensivo com redução das lipoproteínas? LDL principalmente? Não, o efeito que eu quero é que ele seja o mais seletivo possível. Que ele consiga agir no coração, porque o meu paciente, ele tem asma. Eu não quero que ele age em beta 2. Não, meu objetivo é utilizar a menor dose possível, porque eu preciso de um antihipertensivo que seja mais potente. Então vejam que o objetivo terapêutico que se quer vai direcionar qual molécula você deve utilizar. Vamos agora analisar índice terapêutico e margem de segurança. Nós temos aqui também mais um gráfico mostrando o percentual de indivíduos que respondem e aqui nós temos a dose do medicamento. Quando nós falamos de índice terapêutico, nós estamos dividindo a dose letal 50, ou seja, a dose que é capaz de matar 50% das cobaias de laboratório quando esse fármaco foi testado em laboratório. 50%. E a dose efetiva 50 é a dose capaz de produzir efeitos desejados em 50% dos animais de laboratório também. Quando nós olhamos esse índice, por exemplo, vamos supor que a dose letal seja de 400, está aqui ela, e a dose efetiva 50 seja 100. Nessas doses nós temos o que? 100 miligramas, por exemplo, é uma dose capaz de produzir um efeito terapêutico em 50% dos animais. Bem, eu vou aumentando o efeito terapêutico. Aumentando a dose, eu vou aumentando o efeito terapêutico. Até chegar num ponto em que eu atinja, por exemplo, 400 miligramas, e esses 400 miligramas vão produzir certamente um efeito terapêutico muito maior, mas com muito mais riscos. 50% das cobaias morreram com a dose dessa. Nem é a dose 100, nem é a dose 400 que eu vou utilizar na prática clínica, porque uma é pouco efetiva e a outra é muito tóxica. Então, o índice terapêutico ele vai nos trazer uma ideia de quê? De segurança. Já a margem de segurança vai me dizer quais são as doses que eu vou utilizar na prática clínica. Nós temos a dose letal 1, aqui dessa curva verde, ou seja, qual é a dose máxima que 1% das cobaias de laboratório elas evoluíram para a morte. Qual é a dose máxima que 99% das cobaias de laboratório tiveram efeito terapêutico? E olha como é interessante. Porque eu quero o melhor resultado possível. Eu quero que 99% das cobaias de laboratório, ou traduzindo isso clinicamente para o meu paciente, 99% deles têm um efeito terapêutico. Mas eu não quero que eles sofram com problemas de insegurança. 1% eles podem, em algum momento, evoluir para um desfecho ruim. Ou seja, essa diferença dessas doses aqui, isso sim é a margem de segurança. E vejam que eu não estou no 100, que é uma dose relativamente baixa, terapeuticamente falando, mas eu também não chego a 400, que é uma dose relativamente insegura. Eu tenho aqui uma dose intermediária, uma faixa intermediária, uma coisa muito próxima entre 200 e um pouco menos de 200. Isso sim é a margem de segurança. Então nós temos o seguinte, índice terapêutico comparando aqui os antihipertensivos que nós vimos na tabela anterior. Nós temos que esmolol e propranolol são fármacos, são beta-bloqueadores relativamente inseguros. Já atenolol e principalmente o bisoprolol são beta-bloqueadores bastante seguros, com uma diferença entre eles muito grande. Significado do índice terapêutico descreve o que é a segurança do fármaco. Quanto maior o índice terapêutico, mais seguro será o fármaco. Imagem de segurança, comparando mais uma vez, nós temos aqui esmolol e propranolol do ponto de vista das doses usadas clinicamente, na prática clínica, elas são muito próximas. A dose terapêutica e a dose letal.
Já o propranolol e o bisoprolol são fármacos bem mais seguros, mantendo uma margem de segurança aí acima de 20. Significado da margem de segurança é a faixa de dose útil para usar na prática clínica. E para finalizarmos essa aula, vamos trazer aqui um caso clínico. João, 56 anos, apresenta hipertensão arterial sistêmica há 5 anos. Ele vem fazendo uso regular de hidroclorotiazida. A gente vai falar sobre ele em aulas posteriores, um diurético. Entretanto, seu médico decidiu iniciar com um beta-bloqueador, ou seja, vai fazer uma associação hidroclorotiazida e um beta-bloqueador devido à elevação persistente da pressão arterial. A pressão não estava sendo controlada adequadamente com hidroclorotiazida, vamos fazer uma associação. Isso é permitido pelas diretrizes da hipertensão. Considerando as opções propranolol e carvedilol, qual seria a melhor escolha baseada nos conceitos de potência, eficácia, margem de segurança e índice terapêutico, que foi o que nós vimos? E eu queria, caro aluno, a sua participação agora. Aproveita, pega esse caso clínico, analisa, reflete sobre ele, faça seus próprios cálculos, faça suas próprias conclusões e coloca aqui nos comentários. Eu acho que essa é a melhor forma de aprender. Não é simplesmente só assistindo a aula, é assistindo e praticando, assistindo e refletindo, assistindo e raciocinando, assistindo e transcendendo um contexto mais prático. Então, coloca aqui nos comentários qual você utilizaria e por quê. Faça a sua própria análise. Claro, eu vou mostrar agora, mas se você quer aprender de verdade, dá uma pausa no vídeo, analisa, vamos tentar fazer, coloca aqui nos comentários e depois, quando você observar o que eu vou mostrar, aí você faz a sua comparação. Vamos analisar baseado nos 5 parâmetros farmacodinâmicos que nós analisamos. Primeira curva a gente está analisando aqui. Potência, 1. Seletividade, nenhuma, 0. Alteração do perfil lipídico, não provoca nenhum tipo de alteração. O índice terapêutico é 5 e a margem de segurança é 2. Essa curva, esses parâmetros são os parâmetros do propranolol. O carvedilol, vamos analisar aqui como é que é os parâmetros do carvedilol. Potência do carvedilol, 10, bem mais potente. Necessidade de uma dose muito menor para produzir os mesmos efeitos terapêuticos. Ele também não é seletivo, assim como o propranolol. Então, pacientes que tenham asma talvez tenham problema com um ou com outro. Ele não é seletivo. Do ponto de vista da alteração de lipídios, o propranolol não provoca nenhuma alteração e o carvedilol produz, mas o carvedilol aumenta HDL e diminui LDL. Extremamente importante se o paciente também tem uma dislipidemia. Índice terapêutico, nem se fala. O carvedilol é muito mais seguro e a margem de segurança comprova essa segurança 25 vezes a dose letal 1 da dose efetiva 99. Já o propranolol, margem de segurança é de 2. Então, colocando aqui no resumo, o carvedilol é 10 vezes mais potente do que o propranolol. Além disso, melhora os índices lipídicos. Tem índices terapêuticos e margem de segurança significativamente melhores do que o propranolol, só a seletividade que é igual. Se o paciente tiver, por exemplo, algum problema de asma, nem o propranolol nem o carvedilol vai ser adequado. Precisaremos selecionar uma outra molécula. Mas, fora essa condição, certamente o carvedilol vai trazer muitos melhores resultados do que o propranolol. E vamos encerrar com a frase do Hipócrates: que seu remédio seja seu alimento, que seu alimento seja seu remédio. Pense nisso. Se você gostou dessa aula, faz o print dessa imagem, dessa frase, coloca nas suas redes sociais e me marca no @prof.sergioaraújo no Instagram. E na nossa próxima aula, vamos entrar no episódio 1.
E olha só, um dos casos que nós vamos analisar no episódio 2. DC é um homem negro, então a gente já vai ver algumas condições relacionadas à etnia, tem 44 anos relacionados à idade, apresenta-se seu médico preocupado com pressão arterial elevada. No exame de rotina, realizado no ano passado, ele descobriu que tinha hipertensão em estágio 1. Vamos entender o que significa esses estágios da hipertensão. Sua história de saúde, além de hipertensão, incluía também uma rinite alérgica. Durante o exame que realizou na primeira consulta, sua pressão arterial era de 144/84. O pai de DC, ele também tinha hipertensão, ele morreu de infarto aos 54 anos. Vamos analisar essa questão de hereditariedade e hipertensão. A mãe também tinha diabetes e hipertensão, morreu de AVC aos 68 anos. Também uma questão de hereditariedade. DC, ele fuma um maço de cigarro, vamos analisar qual o impacto que o cigarro pode trazer na hipertensão. E acha que sua pressão arterial é alta por causa do estresse. Vamos também analisar como o estresse pode influenciar na hipertensão. Ele não acredita que realmente tem hipertensão. Vamos também conversar sobre essas questões de acreditar ou não acreditar, de adesão ou não adesão ao tratamento antihipertensivo. DC não pratica qualquer exercício regular. Vamos ver o impacto que isso pode trazer. Também não restringe nada da sua dieta. Também vamos falar sobre dieta, o impacto que ele causa na hipertensão, muito embora saiba que deveria perder peso e o que significa perder peso e o quanto isso pode trazer de benefício para a hipertensão. O exame físico mostra que ele tem 1,75 m, ele pesa 108 kg, ou seja, tem uma obesidade aqui de 35,2 no IMC. A PA naquele momento era de 148/88 no braço esquerdo e 146/86 no braço direito. A gente também vai discutir um pouquinho sobre variações de pressão quando a gente analisa, quando a gente averigua, quando a gente mede a pressão arterial nos braços. Também na posição sentada, frequência cardíaca de 80. 6 meses atrás, sua pressão arterial era de 152/88. Quando DC foi ao médico para tratar a rinite alérgica, e a gente vai ver o que significa tratar a rinite alérgica. Será que os tratamentos para a rinite alérgica podem trazer algum impacto na pressão arterial? E a pergunta que eu vou deixar é: esse paciente realmente ele é hipertenso? Essa pergunta eu vou responder no episódio 2. Episódio 2 é antihipertensivos de primeira linha. Quando o paciente é diagnosticado com hipertensão, o que pode ser utilizado como primeira escolha? E alguns pontos vamos conversar, vamos discutir na nossa próxima aula, no episódio 2. Como, por exemplo, a classificação da hipertensão arterial sistêmica, os fatores que podem causar hipertensão, os riscos cardiovasculares, impacto das medidas não farmacológicas. E vamos finalizar a aula com antihipertensivos de primeira linha. E se você gostou dessa aula, você já sabe o que você deve fazer: compartilhar com mais pessoas. E aqui no YouTube agora tem um botão chamado hypar. Se você quer que esse vídeo chegue a muito mais pessoas, clica no botão hypar, porque certamente você vai beneficiar muitas pessoas apenas clicando nesse botão. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima semana, onde iremos falar sobre os antihipertensivos de primeira linha. Até lá!